Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso. O objetivo do Cancer Talk é promover educação em saúde para ajudar pacientes, cuidadores e familiares a entenderem melhor o tratamento do câncer. Eu vou começar esse encontro de hoje com uma frase que é uma frase que representa bem o que a gente vai conversar agora. Entender o câncer é o primeiro passo para enfrentá-lo com coragem e clareza. Vamos manter nossa coragem e clareza para que a gente consiga realmente dar esse primeiro passo de entender e enfrentar a doença pelo melhor caminho. E hoje vamos falar sobre a primeira aula, que é o que é câncer, né? O início de toda essa jornada. E antes de eventualmente a gente conversar propriamente sobre isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Kaique, eu sou oncologista clínico, também tenho especialidade em cuidados paliativos. Fiz minha residência de oncologia lá em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas da USP. Tenho algumas pós-graduações internacionais na Universidade de León, Universidade de Zurique e Universidade da Suíça Italiana. Eu sou o idealizador aí do Cancer Talk e hoje a gente conta com mais de 25 professores que estão auxiliando para esse projeto tão bonito que está aí pela frente. Eu atendo hoje em João Pessoa e também por telemedicina e tenho uma missão em ajudar pacientes e famílias a entenderem e enfrentarem o câncer com informação, acolhimento e clareza. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor a definição do câncer, né? Então, o câncer é um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento de células no corpo, e essas células podem invadir tecidos vizinhos e, em algum caso, até se espalhar para outras partes do corpo, que é o que a gente chama de metástase. Aqui em cima, a gente consegue ver uma imagem de uma célula saudável e embaixo, uma aparência de uma célula cancerígena. Então, a gente consegue perceber alguma diferença, né? Lá atrás, Hipócrates, que é o pai da medicina, quando ele foi examinar algumas pacientes que tinham algumas lesões nodulares, ele começou a ver que realmente a gente conseguia ver essas ramificações, né? Que ele, naquela época, associou a um caranguejo. Então, o caranguejo é realmente aí o que significa o câncer e vem lá de trás, já de muito tempo, e por isso que, eventualmente, se você estiver em algum lugar fazendo tratamento ou buscando alguma clínica, possa ser que você veja o símbolozinho do caranguejo ali, e é justamente por isso. Então, o caranguejo representa, desde Hipócrates, o significado do câncer. E como o câncer se desenvolve? Então, toda célula do nosso corpo, ela se multiplica para manter os órgãos funcionando, para manter aqueles tecidos funcionando, e isso é o ciclo normal, tá? Aqui a gente consegue ver na primeira imagem a célula se dividindo bonitinho, e embaixo a gente vê esse ciclo já um pouco mais bagunçado, vários locais, vários pontinhos de estímulo para aquela célula ali ter uma divisão. Então, no câncer, essas células sofrem alterações, que é o que a gente chama de mutação genética, que faz com que ela se divida descontroladamente. Então, uma célula normal ia se dividir uma, duas, três vezes depois parar esse processo, e na célula do câncer a gente perde esse freio. A célula fica se dividindo sem parar, né? E essa multiplicação pode formar um tumor, e em alguns casos ir para outras partes do corpo, que é o que a gente chama de metástase. E o que que são mutações genéticas, né? Então, o DNA, ele é como se fosse o comandante e faz as instruções para as células funcionarem de uma forma adequada. Quando essas instruções sofrem algumas alterações, que é o que a gente chama de mutação, essa célula perde alguma função e esse DNA sofre uma mutação. Então, um DNA mutado pode, eventualmente, transmitir um sinal que não seja aquele que a gente tinha antes. Então, essa célula se comporta de uma forma diferente. E quais são os fatores que podem causar mutações? Então, erros na própria divisão celular, e eventualmente isso pode ser um fator genético, ou a gente também pode ter exposição a alguns agentes externos, como radiação e fumo, por exemplo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre tumores benignos versus tumores malignos, onde a gente tem um crescimento desordenado das células, mas no tumor benigno é um crescimento lento, não invade tecidos, raramente ameaça a vida. E quando a gente está falando de um tumor maligno, o crescimento é rápido, pode ter um caráter mais invasivo e também pode se espalhar, causando o que a gente chama de metástase. Então, aqui na figurinha, para a gente ilustrar, a gente tem um tumor benigno ali dentro do círculo, não invade nada,
e o tumor maligno invadindo ali alguma estrutura que está ao lado ou eventualmente se espalhando para outros locais. E o que que é essa metástase que a gente comenta? Então, metástase é quando a célula cancerígena viaja para outras partes do corpo, formando novos tumores. Então, aqui na imagem, a gente consegue ver as células viajando através da corrente sanguínea e, eventualmente, elas podem se depositar em algum lugar e formar um novo tumor ali. E também essa célula pode viajar pelos vasos linfáticos, que são alguns vasos que a gente tem no corpo que drenam algumas substâncias, e a gente também pode ter um tumor que está em um lugar muito próximo do outro, e aí essa célula termina crescendo, crescendo, crescendo até invadir outro local e eventualmente ter crescimento de outros tumores ali. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer? Então, a gente já conhece bem o cigarro, né, que é um fator de risco muito importante. O consumo de bebida alcoólica, a relação com a alimentação, especialmente o consumo de processados, embutidos, fast food. Então, tudo isso está muito associado com uma baixa saúde intestinal e, consequentemente, um risco maior de câncer. O sedentarismo, a falta de atividade física é um fator de risco importantíssimo, e a exposição solar. Muito se fala de exposição solar e na nossa cabeça vem imediatamente a bronze, praia, mas não necessariamente isso. Então, a gente tem muitas profissões que são expostas ao sol, e aí isso se torna um fator de risco importante. Outro fator de risco que a gente leva em consideração é o histórico familiar, e esse a gente coleta geralmente na história clínica, e se você sabe também seu histórico, é muito importante levantar os históricos familiares antes de ir em consulta, para que a gente consiga tomar nota. E aí, geralmente, após o diagnóstico, vêm algumas perguntas, que são perguntas que ficam pairando no ar, né? É uma doença grave? Então, depende do tipo de câncer, depende do estágio, depende da resposta ao tratamento. É importante a gente entender que cada caso é único. Vou precisar de quimioterapia? Então, nem todos os pacientes fazem quimioterapia. O tratamento vai depender do tipo de tumor e das características da doença. Tem cura? Muitos cânceres têm cura, especialmente quando a gente consegue ter um diagnóstico inicial, que é o que a gente chama de diagnóstico precoce. E em outros casos, a gente consegue oferecer um tratamento para controle de doença e melhora da qualidade de vida. E o que que acontece agora? Essa é a grande dúvida, né? Então, após o diagnóstico, a equipe médica organiza o plano de tratamento com base nos exames, estadiamento, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre o que é isso, e avaliação multidisciplinar. E aí envolve não só o médico que está cuidando do caso, mas toda uma equipe que se conversa e define qual é o melhor tratamento a ser seguido. E o que que vem por aí nesse curso tão falado? Então, todo o curso foi desenhado, pensado em oferecer informação de fácil acesso para ajudar na tomada de decisão ao longo do tratamento. Então, você vai poder opinar sobre qual é o melhor caminho, o que faz mais sentido, porque você vai ter informação, né? A gente vai conversar sobre os tipos de tratamento oncológico, efeitos colaterais mais comuns e como reconhecer e lidar com eles, o que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida ao longo do tratamento e quais são as dúvidas frequentes e os mitos sobre o tratamento oncológico. E aí eu vou finalizar com essa frase que é: entender o que é o câncer é o primeiro passo para prevenir e tratar. Obrigado e até a próxima.